Vamos voltar a falar sobre a queda de vetos sobre o licenciamento ambiental. Foram derrubados 56 dos 63 dispositivos da Lei do Licenciamento Ambiental. E para falar sobre essa derrubada de vetos, conversamos agora com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Ministra, bem-vinda. Boa tarde para a senhora. O que representa a queda desses vetos do presidente Lula? Ministra, boa tarde. Significa um grande prejuízo para a população brasileira, para os interesses econômicos, comerciais do Brasil e ambientais. É isso que significa. No momento em que a gente vive o pior da crise climática, em que a gente tem tufões sendo agravados, tornados sendo agravados no Paraná, em que você tem chuva de granizo, rios na Amazônia com 14, 17 metros de profundidade e ficaram com 75 centímetros de lâmina d'água na Amazônia em 2024, a maior planície alagada do planeta pegando fogo, que foi o que aconteceu com o Pantanal em 2024, e a pior cheia já conhecida no Rio Grande do Sul, ceifando vida de pessoas, sistemas produtivos, infraestrutura, tudo o que a gente vê de ruim acontecendo com a população não precisa de menos proteção, precisa de mais proteção. E o que o Congresso fez agora, derrubando os vetos do presidente Lula, que foram vetos cirúrgicos para manter a integridade do licenciamento, que é a principal ferramenta de proteção ambiental do país, isso é algo que vai contra a população e os interesses do Brasil, porque nós teremos possivelmente algumas retaliações comerciais com esse afrouxamento. Os mais de 300 mercados que nós abrimos porque estamos conseguindo reduzir desmatamento, porque tem uma segurança de que os nossos produtos não estão sendo feitos ao arrepio da proteção ambiental e dos povos indígenas, com uma legislação que diz que os indígenas só serão ouvidos depois da terra homologada, que é a última instância do processo demarcatório, e os quilombolas só serão ouvidos depois da terra titulada, que é a última fase do processo, quando você diz que licenciamentos complexos podem ser por processo de autodeclaração do empreendedor, quando você estabelece que cada município, cada estado pode ter uma legislação específica, as leis da natureza não mudam, porque a gente muda de município, muda de ideologia, muda de prefeito. Nós estamos no pior momento da história pela crise climática e o que está sendo feito é na contramão da vida das pessoas, da vida dos seus negócios, da vida do patrimônio público, privado, da infraestrutura de toda a natureza. Ministra, boa tarde. Daniela Lima aqui. O Congresso... Tudo bem, Daniela? Tudo jóia, ministra. O Congresso fez questão de dizer que deixou ali, por exemplo, a questão do licenciamento especial de fora da derrubada dos vetos. Como a senhora explicou, a gente até tinha falado aqui mais cedo, esses 63 dispositivos foram pensados com muito esforço e aparentemente era o osso, né, ali para deixar o licenciamento parar de pé minimamente sob um olhar de proteção do meio ambiente. E isso que foi preservado nos ajuda em alguma coisa ou contribui significativamente ou não? Da forma como está estabelecido, com a queda dos 52 vetos, você inviabiliza qualquer processo de proteção. Não vamos nos esquecer de que a lei do licenciamento, no plano estadual, tem 50 anos de consolidação. No plano federal, são 39 anos de consolidação. Nesse período todo, nós temos centenas de milhares de tragédias que foram evitadas. Com essas mudanças que foram feitas, em vetos cirúrgicos, como você acabou de falar, nós vamos ter, a partir de agora, todas essas questões potencializadas. Vai ser potencializado desmatamento, grilagem, vai ser potencializado incêndios, ondas de calor, mais enchente. E é isso que a população precisa entender. Os vetos foram feitos em cima de mais de 300 dispositivos, que foram escolhidos 63, para poder dialogar com o Congresso
inclusive acolhendo novos conceitos, como é o caso da licença especial. Esse conceito ele faz sentido desde que mantenha a integridade do licenciamento. Sem essa integridade, você não tem como proteger nem os interesses de proteção da vida das pessoas, muito menos interesses econômicos e comerciais do Brasil, que serão altamente prejudicados. Não vamos nos esquecer que nós ainda temos questões ligadas ao Mercosul que estão em apreciação no Parlamento Europeu. Couto. Marina, boa tarde. Obrigado pela entrevista. Queria te perguntar uma coisa mais pessoal. Eu te conheço há muito tempo de velhas histórias aí pela Amazônia, né? Mas eu queria entender como é que você se sente nesse momento como ministra do Meio Ambiente, cercada por um Congresso que quer derrubar o ambiente inteiro. E o governo, eu acabei de falar isso aí, está em minoria absoluta no Congresso. Eu queria saber de onde você tira tanta força e nunca perde a fé. Obrigada, Couto. De fato, a gente se conhece já há muitas décadas e é lamentável, porque o Brasil é um país que avançou com a sua legislação, nós temos uma lei de crimes ambientais, o licenciamento é uma das ferramentas mais antigas da proteção ambiental brasileira, não por acaso nos estados já tem cerca de 50 anos, no plano federal 39 anos, nós temos uma lei de proteção da biodiversidade através do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, nós temos um Código Florestal e agora ter uma lei geral do licenciamento no contexto da mudança do clima não seria para menos proteção, deveria ser para mais proteção. Eu acho que o que move cada um de nós, que sabemos o que está em jogo e os riscos que a humanidade está correndo, e nós somos um país altamente vulnerável do ponto de vista econômico, social, ambiental, em todos os sentidos, o que mantém viva a esperança é de saber que o bom combate não pode ser paralisado. Ele precisa continuar sendo feito mesmo em meio a tantas adversidades. Se enganam aqueles que acham que estão prejudicando ou derrotando o governo, o Ministério do Meio Ambiente, a ministra Marina Silva, o presidente Lula. Estão derrotando. São aquelas pessoas que estão ameaçadas porque ficam nas regiões mais vulneráveis, sujeitas a enchente, como aconteceu em São Sebastião no início de 2023, como aconteceu no Rio Grande do Sul, ficam vulneráveis aos incêndios, como aconteceu em 2024, milhares e milhares e milhares de crianças enchendo os hospitais com problemas respiratórios, ficam vulneráveis a ondas de calor, como aconteceu o ano passado, onde nós temos cerca de 20 milhões de crianças e adolescentes que estão em escolas não climatizadas. Estamos trabalhando para ter um plano de climatização dessas escolas pelo agravamento da mudança do clima. Quem perde são aqueles, Couto, que vê o seu pai chegar no hospital com uma desidratação profunda ou com uma parada renal ou com um problema grave que pode levar até um AVC em função de onda de calor. Hoje, nós perdemos cerca de 590 mil vidas por ano só por onda de calor. E isso está subnotificado. No Brasil, nós temos os mesmos problemas, só que você entra no hospital, a criança, está desidratada. O idoso, teve um problema, um pico de pressão. A pessoa tem diabetes. São inúmeros problemas que podem levar a um colapso. E não fazem a associação que isso tem a ver com o clima. Eu fico, obviamente, que impactada com a falta de sensibilidade depois de tudo que aconteceu com a cheia no Rio Grande do Sul. Agora tivemos um tornado no Paraná, com a seca na Amazônia, o incêndio no Pantanal, o que está acontecendo no mundo, nós estamos à beira do ponto de não retorno. E não podemos ir para o ponto de não retorno da esperança, mas eu acredito que a população não vai mais considerar apenas no plano teórico, independente de ser de esquerda, de direita, de oposição. As pessoas não querem ver sua casa sendo arrastada pela enchente, não querem ver
o seu roçado, a sua roça sendo perdida em função de uma seca extrema. É isso que me dá força e nos dá força para continuar trabalhando e com resultados que são robustos, uma redução do desmatamento em 3 anos de cerca de 50%, mais de 50%, uma redução de mais de 32% no país inteiro, termos reduzido os incêndios em mais de 80% na Amazônia, em cerca de 98% no Pantanal, 48% no Cerrado. São políticas públicas estruturantes. Agora, se continuar demolindo a legislação ambiental, não há nem como o IBAMA, o ICMBio, a PRF, a FUNAI, a Polícia Federal trabalharem, porque no Estado Democrático de Direito você trabalha com base na lei. Sem a lei, nós ficamos com as mãos amarradas para proteger a vida das pessoas, principalmente os mais vulneráveis. Ministra, boa tarde. Eu queria que a senhora explicasse de maneira sucinta, para quem está assistindo, conseguir entender melhor um pouco a relação desses vetos, ou de algum desses vetos, com a questão de aquecimento global, dessa mudança climática que a gente está vivendo, porque eu acho que fica muito num plano teórico e as pessoas não têm a dimensão do impacto desse tipo de mudança, do que pode acontecer. Então, o que significa, o que os congressistas fizeram para a vida real das pessoas? Um dos vetos, por exemplo, eu queria que a senhora explicasse isso de uma maneira simples para quem está assistindo, por favor. Um dos vetos, por exemplo, tem a ver com permitir que cada estado, cada município tenha uma legislação específica. A lei da natureza não muda, porque você tem um prefeito, um governador diferente. Se o governador Zema quer mudar a lei em relação à proteção dos recursos hídricos, o que impacta um rio, uma nascente, não muda porque está em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Cada governo agora vai estabelecer uma regra para a natureza não muda em função da nossa vontade ou das nossas necessidades. O que afeta um rio vai afetar do mesmo jeito. O que pode contaminar uma área que é para o plantio, seja com agrotóxico ou com metais pesados, vai contaminar do mesmo jeito. Uma licença que é dada para fazer uma rodovia no coração da Amazônia, sem considerar estudos sérios de impacto ambiental, sem considerar um processo de licenciamento robusto, uma avaliação ambiental estratégica para a área de abrangência, para medir os impactos, você vai ter pelo menos 50 quilômetros de um lado e 50 quilômetros do outro sendo destruídos. Sabe o que significa destruir o coração da Amazônia? Significa menos chuva no sul, no sudeste e no centro-oeste. Podemos chegar a uma situação de áreas que nem são semiáridas se transformarem em semiáridas, áreas que eram semiáridas se transformando em deserto. Hoje nós já temos cerca de 300 mil quilômetros quadrados de área que estão desertificadas. Isso não acontecia no Brasil. Isso aconteceu em função da mudança do clima. Então, quando você diz que é o próprio empreendedor que vai fazer uma licença por autodeclaração, dizendo que ele está em conformidade, a gente pode ter situações como Brumadinho, como Mariana, que, mesmo tendo passado pelo processo de licenciamento, aconteceu o que aconteceu, imagine se é o próprio empreendedor que vai dizer que ele está cumprindo os regramentos, que ele está em conformidade com a lei. Por exemplo, a Mata Atlântica, que já é um bioma totalmente castigado pela devastação ao longo de séculos. A Mata Atlântica já foi 1.300.000 quilômetros quadrados. Hoje, de remanescente de Mata Atlântica, dos grandes remanescentes, você tem ali algo em torno de 10% a 11%, e ainda querem ter o direito de desmatar a Mata Atlântica. Você imagina o que significa você não ouvir as comunidades indígenas. Só se a área já estiver homologada ou se a terra quilombola já estiver titulada. A homologação e a titulação é a última fase de um processo de demarcação de uma terra indígena ou quilombola. E o processo que antecede? Se você faz o licenciamento, se você
faz o empreendimento em cima da área e só vai ouvir aqueles que já estão titulados e os milhares e milhares que estão em processo de identificação e de demarcação. E as comunidades indígenas que são povos isolados, que nunca tiveram contato com nenhuma pessoa, que não estão reivindicando que a sua área seja ou não demarcada. Tudo que eles querem é ficar em paz na sua área isolada. Então, o empreendimento pode ser feito lá dentro? Isso é algo altamente deletério para o interesse público. Se você não dá as bases para que a gente continue fiscalizando, para que a gente continue tendo cuidado na hora de fazer uma estrada, uma hidrelétrica, quantos viadutos, quantos desabamentos de barragem não aconteceriam se a gente não tivesse licenciamento. O problema é que a tragédia evitada ninguém contabiliza, mas a partir de agora elas serão potencializadas. Vamos voltar aos velhos tempos de Cubatão, e é por isso que o governo federal considera fortemente judicializar. Ministra, eu queria pegar o gancho que a Letícia lançou e a senhora tão bem utilizou, falando um pouco, explicando, né, o que as mudanças vão agravar, porque, na verdade, o nosso país, infelizmente, parece que os nossos congressistas e as pessoas que votam neles, né, na verdade, estão com a memória muito curta. O Brasil, 2 anos atrás, estava chorando por conta dos Yanomami, que estão numa área, em tese, protegida. Ali não é caso de esperar ou não a homologação da terra, já é deles. Mas eles estão sendo atacados, invadidos e envenenados. Com gente que estava fazendo mineração ilegal. A gente viu os bebês famélicos, as mulheres famélicas, as pessoas isoladas, precisou de uma mega operação de emergência para não deixar as pessoas morrerem de fome. A tendência é que esse tipo de questão se agrave, né? O presidente Lula, em fevereiro de 2023, deu uma ordem de serviço para a desintrusão da terra indígena Yanomami e hoje 98% está desintrusada. E, para quem não viu a matéria da Sônia Bride, aquela criança famélica, hoje é uma criança que está inteiramente saudável, com um hospital inaugurado naquela área, com os garimpos tendo sido totalmente fechados. Tem uma parte que remanesce ali na fronteira com a Venezuela, que tem uma complexidade em função de ser uma zona de fronteira, mas nós já conseguimos fazer a desintrusão da terra indígena Yanomami, da terra indígena Fronteira Bacajá, da terra indígena Apitereua, da terra indígena Caiapó, da terra indígena Munduruku. Isso são esforços que são feitos com base na lei, de áreas que são reconhecidamente dessas populações indígenas. Agora, sem a base legal, sem que elas tenham o direito de serem ouvidas, os empreendimentos serão feitos e serão tratados como fato consumado. Certo. Ministra, obrigado pela entrevista. A gente vai seguir aqui acompanhando, espaço aberto. Sempre um abraço para a senhora. Bom trabalho. Eu que agradeço a vocês.